Mateus 24, versos 6 até 8. Diz assim o texto: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Amém? Hoje, dia 6 de março de 2022. Já temos aí 11 dias de ocupação do solo ucraniano pelas tropas russas. E se você for uma pessoa ligada à atualidade, você vai se inteirar desses assuntos. Alguém vai dizer: pastor, mas não é comigo, não é aqui, nem sei direito o que está acontecendo. Mas isso é importante como um cidadão se envolver com os acontecimentos, e até porque coisas que acontecem em qualquer lugar do mundo refletem em outro lugar do mundo, como aqui no Brasil. Obviamente por causa de um mundo conectado que nós vivemos. Se essa situação se manter, daqui a pouco vai haver consequências aqui no nosso país. Por exemplo, por causa da questão do petróleo, a nossa gasolina pode aumentar. E o que acontece se a gasolina aumenta? Tudo vai ser impactado com um efeito cascata. Aí sobe todos os produtos, porque o transporte está em tudo que é produzido. E uma coisa vai puxando a outra. Então o salário que teve um reajuste há pouco tempo vai ficar desvalorizado. E não consegue mais comprar as coisas que a gente comprava um tempo atrás. Se essa situação se mantiver por mais algum tempo, nós podemos também ter um efeito direto na alimentação. Se essa situação continuar por mais um tempo, além dos fertilizantes, tem o trigo, que também é exportado, e aí o pão de sal que a gente compra aí pela manhã também será impactado. E também o efeito sobre o dólar. O dólar sobe, aí o Banco Central tem que aumentar a taxa de câmbio. Se isso acontece, a economia fica estagnada. As pessoas, para ter o crescimento econômico, as empresas retraem, deixam de produzir muito, e aí pode haver desemprego. É assim, uma guerra do outro lado do mundo. Não tem soldados, conhecidos, parentes nossos lá, mas somos impactados pelo efeito. Lá, pessoas estão morrendo, alguns lugares estão sendo destruídos. Então esses são os efeitos de uma guerra, e principalmente nos dias de hoje. Além de você se interessar por causa da sua vida ser impactada, e pastor, o que eu posso fazer? Podemos orar, podemos clamar por misericórdia. Mas além disso, existe também a questão espiritual. A palavra de Deus, como acabamos de ler, ela nos diz que guerras e rumores de guerras estaria aumentando com a aproximação do fim dos tempos. E não só essa guerra, porque existem muitas guerras acontecendo agora no mundo. Existem países na África com guerra civil, guerras internas. Existe a guerra na Síria que nunca acaba, está lá dentro, conflitos internos. Mas essa tomou uma proporção porque é um país que tem arma nuclear. E se ali os países membros da OTAN entram, pode acontecer a terceira guerra mundial. Porque existe uma cláusula no acordo destes países que se um país for atacado, alguma aeronave for abatida, todos os outros têm que entrar para defendê-lo. Então, essa é a situação. E ali tem os objetivos da Rússia. A Rússia, ela, liderada pelo Vladimir Putin, ele
tem receio de que essa OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, um grupo de países que se associaram para defender um ao outro, e na época até para se preservarem do comunismo, ele foi ganhando ali fronteiras e chegando próximo então da Rússia. E segundo ela, se a Ucrânia entrar nesse tratado, a Rússia está próxima ali de um inimigo potente. Esse é o discurso. Essa é a desculpa da Rússia para poder invadir esse país chamado Ucrânia. Também existe um outro entendimento que ali na Ucrânia foi onde nasceu a Rússia, né? Na realidade, existiam os eslavos, eram comunidades que se organizaram nessa região, até que vieram outros povos bárbaros e dissiparam tudo, e de repente veio um da Noruega, intitulado como Rus, e este começou a liderar ali um movimento e nasceu então, o Rus é os russos, né? De Kiev, que é a capital da Ucrânia. Então a Rússia entende que a Ucrânia é a pequena Rússia, onde nasceu a nação. Bom, são todos narrativas, pretextos para que uma guerra fosse instaurada, onde vidas estão morrendo. Mas, sobretudo, a Rússia tem se consolidado como uma potência mundial, como um país que, depois que a União Soviética se dissolve, ela não lidou muito bem com a democracia. E aí foi um momento de caos, até que o Putin chega ao poder. E ele vai se organizando, ele que já foi um espião da KGB, do tempo da União Soviética. Então ele começa a organizar, a Rússia vai se tornando uma potência econômica, financeira, já era com as armas nucleares, e enfim, e ali agora um objetivo de se consolidar. Mas eu quero que você entenda que lá em Ezequiel capítulo 38, em Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 8, e acabando 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, verso 8, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Gog é o nome de uma pessoa, de um líder, e Magog é a região norte da Ásia, justamente os russos. Em Ezequiel fala literalmente sobre as descendências desse povo que se levantará para se opor a Israel, a nação de Israel. E se você ler o texto, há indícios que vai haver até mesmo utilização de armas nucleares, porque os campos ficarão contaminados durante 7 meses. Porque quando se usa arma nuclear, tem que esperar um tempo para que seja purificado aquele lugar. Então, uma grande guerra será travada. Essa sim será talvez a 3ª Guerra Mundial. É um tempo difícil, previsto em Apocalipse. E já está dado o endereço. Mas em algum tempo da história eu pensei, meu Deus, a Rússia está acabando, a União Soviética está deixando de existir. Não pode ser a Rússia, talvez seja a China. Mas de novo a gente vê a geopolítica do mundo se organizando. E a palavra de Deus mais real do que nunca. Vai haver essa grande guerra. Mas uma coisa que me deixa alegre é que a Bíblia diz que neste tempo a igreja não estará mais aqui na terra. Então esse tempo da grande guerra, a igreja vai ser arrebatada nos ares. Por isso que Jesus disse, olha, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não é o fim. Na realidade, é o princípio das dores. Vão ter tempos difíceis, mas não vai ser o fim. E eu quero que você entenda que se tem uma maneira para a gente poder pensar e refletir de como melhorar este mundo, essa vida, porque afinal de contas,
nesse tempo que nós vivemos agora, depois de uma pandemia que morreu milhares de pessoas no mundo, onde houve uma verdadeira chacina, chegou à casa dos milhões, onde nós tivemos pessoas conhecidas, amigas. Estamos saindo agora da pandemia, se é que a gente pode dizer que saímos. No início do ano tivemos um momento aí de muita chuva, e não foi só encharcar os solos, pessoas morreram e ficaram desabrigadas. Então nós vivemos pestes, tempos de terremotos, esses dias na cidade aqui do lado que nunca aconteceu, vários tremores. E agora nós estamos vendo potências nucleares se levantando contra outra nação, reino contra reino, guerras. E estamos vendo então todo esse efeito aqui nas nossas vidas. E aí, às vezes a gente pensa, será que ainda pode piorar? Será que quando que vai acabar tudo isso? Porque se a Bíblia está dizendo que não é o fim, então pode ainda coisas trágicas acontecer neste mundo. Mas o Senhor Jesus, Ele diz em Mateus 24, no verso 13 a 14, lá Ele diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? Então, querido, a trajetória da humanidade para melhorar, para chegar ao finalmente, só vai acontecer quando o evangelho do reino, diga comigo, o evangelho do reino, for pregado a todas as pessoas. Então, se tem uma coisa que eu e você podemos fazer para que as coisas não piorem, ou a gente não veja as coisas talvez sendo escalonadas de forma terrível, é aqui como igreja se propor a pregar o evangelho do reino. E o texto é muito claro quando fala este evangelho, porque é pregado muitos outros evangelhos. Às vezes evangelho de prosperidade, às vezes um evangelho prometendo várias coisas, mas é um evangelho muito específico, o evangelho do reino. E Jesus Cristo, nosso referencial, que veio a este mundo, Ele deixou o exemplo para cada um de nós. Lucas capítulo 4, versos 42 e 43 diz: e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. Anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque foi para isto que fui enviado. Amém? Então, entenda uma coisa, Jesus não veio para outra finalidade. Ele ali deixa claro: eu vim para pregar um evangelho do reino. O Senhor Jesus, Ele nos ensina na oração do Pai Nosso, e Ele fala como que um reino pode ocupar outro reino. Mas aí Ele fala de um reino de Deus, um reino espiritual, um reino que existe antes de todos os outros reinos. Este reino é o que deu origem a toda carne, a todo ser humano, a todos os outros reinos, que é o reino de Deus. E nessa oração ele diz: venha o teu reino. E isso é interessante, porque depois de um texto que nós lemos, como lemos o texto agora no início, as pessoas talvez vão querer ir para o céu, as pessoas talvez vão querer deixar de viver nessa terra. Mas Jesus veio a este mundo para dar o antídoto para cada um de nós, viver num mundo que pudesse até mesmo estar sujeito às guerras. E tem uma solução para tudo isso: é mudar este mundo com a pregação do reino de Deus. Porque quando o reino de Deus vem sobre as nossas vidas, nós somos mudados e impactados. Queridos, no meu dia a dia como pastor, tenho confrontado pessoas que para a sociedade talvez não tem recursos, pessoas que entraram talvez no mundo da marginalidade, do crime, pessoas que entraram talvez numa situação
de destruição pessoal, de doenças psicossomáticas, doenças interiores. E o Evangelho tem mudado a vida dessas pessoas. Quando o Evangelho é apresentado, e eu digo, não é a prisão, não é a justiça, não é a polícia, não são os recursos que este mundo tem oferecido que conseguem mudar a vida de uma pessoa. E por causa disso, os homens, eles vão estar sujeitos às guerras, às brigas, às contendas, à destruição, porque não há um domínio de Deus sobre as suas vidas, não há um reino. A palavra de Deus nos ensina como tem que ser a estratégia de guerra que nós temos que adotar para que consigamos também implantar este reino, seguindo a missão de Jesus para cada um de nós. Eu quero dizer que para as famílias que vivem em contenda, para os casais que vivem em guerra, para as pessoas que talvez não estão enfrentando uma guerra física, mas no seu interior há um verdadeiro chacoalhar das emoções, há conflitos interiores. As guerras internas e as guerras externas podem ser pacificadas quando o Evangelho do Reino entra no coração das pessoas.